Salve, salve, simpatia! Eu sou a Astrid Fantinelli, esse é o meu canal, finalmente. E eu só te peço uma coisa, tá curtindo, tá fazendo seus comentários, já se inscreveu? Por favor, e aperte o sininho para receber notificações de quando temos um novo vídeo e a gente toda semana tem. Vou te contar hoje a história de Nied Guidon, antropóloga obstinada que enfrentava bichos caçadores e coronéis. Ela levou adiante a construção de um patrimônio da humanidade, o Museu do Homem Americano. Pense nessa mulher. Nied Guidon é uma das nossas mulheres admiráveis, tá na minha listinha para ir visitá-la. Fique agora com a história dela. Ela criou um parque e o Museu do Homem. Nied Guidon não está aqui para brincadeiras, mas sim para escavar a história do continente americano, a nossa história. Tem gente que a chama de onça. Uma vez ela desceu num buraco de 120 metros no interior do Nordeste, pendurada numa corda. Não tinha a menor ideia do que havia no fundo. Encontrou um esqueleto de tigre de dente de sabre. Sim, os tigres andaram por aqui e foi atacada por abelhas. Ficou uma noite entre a vida e a morte. Despertou às 5 da manhã, querendo voltar para o trabalho. Enfrenta bichos caçadores e coronéis e levou adiante a construção de um patrimônio da humanidade. Mulher do sertão, que nasceu em 1933 em Jaú, interior de São Paulo. É filha da brasileira Cândida Viana de Oliveira Guidon e do francês Ernesto Francisco Guidon. Quando pequena, vestia as roupas bordadas da Ilha da Madeira, capricho da mãe, que valia risadas dos meninos da rua e brigas constantes. Nied gostava mesmo era de subir em árvores da chácara da avó. Outra mania da menina era abrir as bonecas para saber o que havia dentro. Aí a família apostava que ela seria médica. Não sabiam que estavam criando uma arqueóloga que daria o que falar. Depois de um vestibular mal sucedido para medicina, ela passou para a Faculdade de História Natural da Universidade de São Paulo, a USP. Encontrou o seu caminho. Mais tarde, foi ser feliz na aridez do Piauí. Descobriu um grande prazer nos estudos de geologia, terra, animais, plantas. Quando terminou o curso, foi com um grupo para a cidade de Itápolis, interior de São Paulo. Eram 5 professoras, chegando num colégio que só homens davam aulas. Além disso, 3 delas, incluindo Nied, não frequentavam a missa domingueira. Oh, meu Deus, para quê? O padre da comarca começou a espalhar que elas eram comunistas. Uma palavra que nunca foi bem aceita no país, apesar delas nunca terem vivido nem de longe uma experiência com o regime. A Secretaria de Educação resolveu então mandar o grupo de volta para São Paulo antes que o bicho pegasse de vez. Na USP, ela começa a trabalhar no setor de arqueologia. Não entendia muito do assunto, só algumas noções de leituras sobre o Egito, a Mesopotâmia, mas nada de Brasil. Resolveu se aprofundar na missão e foi para onde tinha melhores condições de aprendizado, Paris. Poderia ter ido para Londres, mas falava muito melhor o francês. Além da convivência com o pai, ela lembra que na escola pública em que estudou era obrigatório o ensino de inglês, francês e espanhol. Era também incentivada pelo avô a cantar a Marseillaise, o hino francês, em troca de 400 réis, que garantia a compra de um monte de algodão doce. Nied volta para o Brasil em 1963 com um diploma de especialização em arqueologia pré-histórica pela Sorbonne debaixo do braço. Vai trabalhar no Museu Paulista da USP, nome oficial do Museu do Ipiranga. Mas o ano seguinte não seria igual aos outros. O golpe civil e militar mudaria as expectativas de vida de muitas pessoas. Alertada sobre os riscos que corria ficando por aqui, vira e mexe ela era chamada de comunista, ela volta para a França como pesquisadora e entra para a Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris. Fica por lá um bom tempo. Um pouco antes desses acontecimentos, ela tinha sabido bem por alto de alguns desenhos rupestres de cavernas do Piauí. Foi um estrondo na cabeça da pesquisadora. Ela organiza, em meio aos trabalhos em Paris, uma missão para São Raimundo Nonato, onde ficam as tais cavernas, região até então sem estudos ou referências científicas. Consegue uma verba do governo francês e parte em direção à aventura nordestina. Mas antes, passa em São Paulo para pegar 2 colegas cientistas da USP e de lá seguirem viagem juntos. Nied, Silvia Maranca e Luciana Palestrini, 3 pesquisadoras sagazes e competentérrimas, enfrentaram com um jipe
carregado de equipamentos a longa estrada até o Piauí. Haja chão, gente, só de pensar eu fico cansada. A chegada de 3 mulheres vestidas com calça e camiseta num jipe empoeirado no interior do país em 1973 causou um certo estranhamento na população, mas elas foram muito bem recebidas. Alguns moradores foram contratados para acompanhar as moças nas andanças pelo interior. Gente do sertão que sabe tirar água de planta e achar as saídas em terras secas. Foram 3 meses de buscas e 58 sítios arqueológicos identificados. Depois disso, foi criado um centro de pesquisas e vários outros sítios foram catalogados. Um estudo inédito e precioso na região, comandado por uma cientista brasileira, um feito raro. Em 78, foi inaugurada a Missão Francesa Permanente do Piauí, que está até hoje sob coordenação do Ministério Francês das Relações Exteriores. Um ano depois, foi criado pelo governo federal o Parque Nacional da Serra da Capivara, uma área gigantesca no sudeste do estado do Piauí, que ocupa parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Um lugar com paisagens únicas, cânions, chapadas e formações rochosas curiosas e as andorinhas que voam por lá. O parque é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 1991. As escavações em Raimundo Nonato mudaram o rumo da história. A pesquisadora acredita que o material arqueológico resgatado até agora no Piauí indica que o homem chegou à região há mais de 100 mil anos. Para ela, o Homo sapiens pode ter vindo da África, fugindo da seca, atravessando o Atlântico em busca de alimento. Estudos mais recentes revelam a presença do homem no continente americano há 160 mil anos. Os trabalhos na Serra da Capivara avançaram. Em 2018, foram registrados mais de 1.000 sítios com pinturas e gravuras rupestres, uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do mundo por quilômetro quadrado. Para garantir a sobrevivência de todas essas descobertas, foi criada em 1986 a Fundação Museu do Homem Americano, com aportes nacional e internacional. A partir dessa fundação, a região ganhou a Universidade Federal do Vale do São Francisco, concurso de arqueologia e de ciências da natureza e participação de cientistas de várias partes do mundo. O Museu do Homem Americano, inaugurado em 2018, foi criado para divulgar as marcas da passagem dos povos pré-históricos pela região, uma importância cultural de máxima grandeza. Outro Museu da Natureza foi idealizado por Nied com curadoria de Marcelo Dantas, uma viagem fantástica desde a origem do sistema solar até os dias atuais, com todas as questões ambientais. Nied acredita que o Museu da Natureza pode ampliar o turismo na região, contribuir para a sustentabilidade do parque e levar prosperidade para os moradores. Nied já enfrentou inúmeras batalhas com todo tipo de gente e sofreu ameaças de morte, mas nada derruba o seu espírito de luta e amor pelo trabalho. Ela mora no parque desde 1992, em parte para atender ao pedido do governo de desenvolver um projeto de proteção para o parque, mas também porque ela ama aquele lugar. Nied mora numa casa confortável, com um jardim florido, tem um sofá com muitos bichinhos de pelúcia, brinquedos de Fifi, Bolinha, Anouk e Frida, e da Mimosa, os cachorrinhos de estimação dela. Recebe os convidados com receitas francesas especiais. Aos 86 anos, Nied pode observar de coração aberto e satisfação na alma o resultado da sua obra. Nied Guidon é uma das nossas mulheres admiráveis e essa é a história dela. Curtiu? Comenta, por favor, para a gente poder fazer essa conexão. E se você ainda não se inscreveu, faça agora e ativa o sininho para receber o aviso de um novo conteúdo na sua tela.